tem essa intimidade perto dele, o fogo não pode ser extinto. O fogo não pode ser extinto. E assim como Jesus curou quando esteve na terra e tem curado durante todo o tempo, desde que partiu até hoje, continuará curando. E eu te digo, se você andar com o Espírito, ouçam o que o Espírito Santo diz: farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será algo tremendo o que Deus fará com você. O que Deus fará com você? Quero te dizer, o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não por exército nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus disse: ouça esta palavra que é poderosa. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então removeram a pedra de onde o morto havia sido colocado. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Esta é uma porção da Bíblia que você dirá: bem, mas era o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Quero te dizer que esta manhã o Senhor está neste lugar. Jesus está neste lugar. Ao seu nome, que está acima de todo nome, é que apelamos. E o que eu tenho que te dizer é: não importa o diagnóstico, deixe-me te dizer que a última palavra é de Deus. Ela me contou que estava sofrendo há 1 ano. Fui diagnosticada com inflamação no túnel do carpo. Ela é contadora e me disse: meu trabalho é o tempo todo no computador, e eu já estava desesperada com isso. Hoje, senti a presença do Senhor. Alguém acabou de receber cura nas mãos, não conseguia trabalhar por causa da dor nelas. Não sei, parece que é nos pulsos, mas não sei qual é o impedimento nas suas mãos. Mas o Senhor está te curando agora. Receba em nome de Jesus. Sem dor. Não há dor. Sem dor. O que você sentiu? Conte-nos o que você sentiu. Eu disse a Deus: não sei porque o Senhor me trouxe aqui. Incrível, não acham maravilhoso? Aleluia. O diabo estava destruindo seus pulsos para que você não pudesse trabalhar, mas Jesus está te curando e vai te enviar mais fontes de provisão. Receba agora em nome de Jesus. Informaram que ele tinha displasia no quadril. Ele foi tratado com o aparelho, mas realmente não melhorava. Neste momento, ele tem 3 anos. A cada radiografia que fazia, o diagnóstico piorava, até que nos disseram, antes do último ultrassom, que provavelmente ele precisaria de cirurgia. Há 20 dias, eles passaram com um voto, crendo no altar. No dia seguinte, fizeram os exames e os médicos não podiam acreditar, porque ela está totalmente... Aleluia. Não precisa de... 20 dias atrás ainda estava muito doente. A menina estava pior, estava regredindo em sua displasia. E agora está completamente saudável. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Esse jovem é agrônomo e, ao sair da universidade, conseguiu seu primeiro emprego. Ele diz: é meu primeiro emprego. Este ano, ele disse que quando chegou falava: com dízimos e ofertas, aumentaram meu salário 1 vez, depois 2 vezes. E disse que neste último mês, colocou seu voto no altar pelo templo. Ele contou que aumentaram seu salário 3 vezes. Aleluia. Que foi criado no avivamento.
E veja 3 aumentos em um só ano no seu primeiro emprego. Deus te abençoe, filho. Que o Senhor te abra portas muito, muito grandes. Amém. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que ele fez por você e o que ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. Aquele que hoje está batendo a porta do seu coração. E como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A porta do coração só você pode abrir. Você é o único que tem a oportunidade de abrir seu coração ou fechar a porta na cara da oportunidade de salvação a Jesus. E se você diz que precisa de Jesus, vamos juntos orar. Quero que feche seus olhos aí. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho sido pecador, estive longe de Ti, mas hoje me arrependo. Volto para Ti com meu coração. Te convido para que sejas meu Senhor e meu Salvador. Lava meus pecados com Teu sangue precioso. Faz de mim uma nova criação. Anota meu nome no livro da vida eterna. Não o apague jamais. Ajuda-me a ser fiel a Ti, a Tua palavra, todos os dias da minha vida, até o dia em que esteja contigo, celebrando por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Versículo 5 diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vocês então orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Amém. No Evangelho de Lucas, que é o outro texto que eu dei, os discípulos dizem a Jesus: ensina-nos a orar. Então eu não sei como você ora, eu não sei como você faz suas orações, mas Jesus nos ensinou a orar neste Evangelho, no Evangelho de Lucas. E é bom que aprendamos a orar diretamente com o Senhor, com o Mestre. Eu não sei como você foi ensinado em casa, mas hoje você vai aprender como Jesus quer que você ore. Amém. Ele também ensina o Pai Nosso, que é uma oração modelo. Não é uma oração contínua, porque é a primeira coisa que ele prevê, mas é uma oração modelo, como o esboço do que poderia ser nossa oração. Mas acrescente algo mais. Ele diz: disse-lhes ainda Jesus, lhe os ensina a orar. Disse-lhes ainda Jesus, ele diz ainda, ele os ensina a orar. Disse-lhes ainda Jesus, ele diz ainda.
Qual de vós que tenha um amigo vai a ele à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe em vez de peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa que Jesus ensina nesta oração é eliminar a verborragia. As pessoas que, quando se sentam para orar em grupo, não largam o microfone. Eles oram e oram e oram e falam tanto que não dizem nada, que não chegam a lugar nenhum. Parece que oram para aqueles que os ouvem. Isso é chamado em grego de polilogia, que significa falar muito. E Jesus usou essa palavra. Não são muitas palavras. As orações de Jesus muitas vezes foram curtas. Quando ele pegou o pão no deserto, ele usou a oração típica dos judeus: bendito é Deus que nos dá o pão da terra. Ele partiu e a multiplicação dos pães aconteceu. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E ele ressuscitou Lázaro. Quando se trata de grandes decisões, como a escolha dos 12 apóstolos, porque não eram apenas 12 líderes, eram aqueles que Deus sugeria para levar este evangelho até os confins da terra. Então naquele dia ele passou a noite toda orando. Eu acredito que até que o Pai lhe desse os 12. Essa é a oração. É a oração que Jesus adverte, deixa a verborragia, porque era o costume pagão de falar com os deuses, de dirigir os deuses pagãos. Era com uma quantidade de ornamentos e todo um protocolo. Mas Jesus ensinou que nossas palavras sejam poucas, como diz o Eclesiastes: sejam poucas as tuas palavras, mas poderosas, carregadas de fé, orações que movem o céu. Em segundo lugar, os fariseus oram nos cantos para serem vistos pelos homens, mas Jesus disse: quando você orar, feche sua porta, e seu Pai que vê em secreto te recompensará em público. Então, quando você for orar, feche sua porta. Você vai falar a sós com Deus. A terceira mudança que o Senhor faz na oração é quando ele diz em aramaico: Abi Abba Pater, Pai Nosso. E ele disse em aramaico. O povo de Israel nos dias de Jesus falava aramaico, mas quando iam orar, oravam em hebraico. As orações eram em hebraico. E o Senhor queria romper essa tradição, e Ele fez isso na língua do povo, porque Ele quer que você ore na sua língua como Deus te ensinou. Você pode cometer muitos erros gramaticais, mas se você falar assim, fale com Deus, que Ele te ouça, que Ele te escute. É isso que o Senhor quer. Agora Ele diz:
Abahopater. Antes orávamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Jesus queria mudar isso para que não fosse algo cultural do povo judeu, mas que fosse de todos. Abajo Padre, que significa Papai meu, Pai nosso que estás nos céus. Ele é seu papai e nós somos os filhos de Deus. Aleluia. Quando dices santificado sea tu nome, quando você diz que seu nome é santificado, é porque Israel desonrou o seu nome. Eles se decepcionaram, se separaram, foram capturados e levados para a Babilônia. Como acham que os babilônios veriam o Deus de Israel? Como um Deus pequeno, como se ele tivesse falhado, como se nossos deuses fossem mais poderosos e tivessem derrotado o seu povo. E o Senhor estava triste e disse, através do profeta, quando disse aqui que fiquei triste, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde foste. O próprio Deus se encarregou de santificar seu nome. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, porque orava a Deus 3 vezes ao dia, e eles proibiram a oração por 1 mês, então a punição era colocá-lo em uma cova onde estavam os leões. Eles o colocaram lá. Deus enviou seu anjo, ele fechou a boca dos leões, e a noite toda Daniel ficou tranquilo. No dia seguinte, quando o rei viu isso, o próprio Deus cuidou de santificar seu nome, e diz nas escrituras, então Dário escreveu a todos os povos. Era um império, o império mundial dos medos e dos persas, e disse aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Aleluia. O imperador, o governador deste mundo dizia que ele era o Deus Todo-Poderoso. Santificado seja o teu nome. Como fez Nabucodonosor. Quando Deus libertou os amigos de Daniel da fornalha de fogo, ele fez o mesmo edito. O mesmo edito, seu nome é santo e é sobretudo um homem. É sobretudo um homem. Que não nos decepcionemos, que os cristãos não digam isso e que o Deus verdadeiro, que é nosso Deus, o vejam como alguém derrotado, pequeno, mas quando te veem, digam, o Deus deles é poderoso, os guarda, os abençoa. Este é o Deus verdadeiro, aleluia. Vocês estão aqui comigo, não estão? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Um dos medos que permanece entre os seres humanos é o futuro. Seres humanos é o futuro. Teremos pão para amanhã. O que acontece se eu não tiver mais trabalho? O que acontece se um dos membros da minha família ficar doente? Ou se por algum motivo for impossível trabalhar, como sobreviveremos? Viveremos disso? Então Jesus ensina no Pai Nosso como orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele quer te libertar do medo do fracasso no futuro. Não me importa quem sobe a casa de Narinho ou a Casa Branca. Não me importa quem seja o governador, porque eu sei uma coisa: Deus proverá o pão aos seus filhos até o último dia. Ele é fiel.
Ele é fiel. Aleluia. Aleluia, Ele cuida dos pássaros do céu, veste as flores do campo e cuidará de você. Agora Ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas. Em Mateus traduz-se ofensas, em Lucas os pecados. Jesus ensinou o perdão. Não só Ele nos perdoa, mas espera que façamos o mesmo. Jesus disse a Pedro: quantas vezes perdoarei meu irmão que me ofende? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Ele lhe deu uma parábola. Ele disse: um rei queria ajustar contas com seus servos. Havia alguém que devia 10.000 talentos e ele não tinha como pagar, ele não podia pagar. Então o rei ordenou que o vendessem, e que vendessem sua esposa, e que vendessem seus filhos para pagar a dívida. E esse homem se ajoelhou e pediu que lhe dessem um tempo, e o rei, tocado, perdoou a dívida. Ele saiu de lá e esse homem encontrou um homem que lhe devia $100, o que é pouco comparado ao que ele devia. E ele pegou o devedor pelo pescoço e, como ele não pôde pagar, ele o colocou na prisão. Quando o rei soube de tudo isso, ele ficou irritado com seu servo e disse: eu não te perdoei da sua dívida. Ele não disse: eu não te dei tempo, eu não te dei facilidades de pagamento. Não, eu te perdoei da sua dívida. Como você não pôde ter misericórdia do seu servo? E ele o entregou nas mãos do carrasco. E Jesus disse: assim fará Deus com aquele que não pode perdoar a seu irmão suas ofensas. Você sabe que muitos de nós estão doentes, ou muitos estão arruinados, ou nada prospera para eles porque não puderam perdoar? Eles querem que Deus perdoe suas dores, mas não conseguem perdoar seus entes queridos. Enquanto não o fizerem, enquanto não perdoarem, estarão nas mãos dos perversos, estarão nas mãos da aflição. Então nosso Pai diz: se você quiser ser ouvido, comece perdoando seus irmãos. É nosso Pai. E não nos deixes cair em tentação, não nos deixe entrar no caminho da tentação. Alguém dizia que era a confiança de um peregrino em seu guia. Ele nos leva pelo caminho da bênção, Ele nos leva para os pastos verdes. Essa é a nossa confiança. E você pode dizer a Ele: e não nos deixes cair em tentação, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra original não é mal, é uma forma pela qual o mundo evita a realidade de Satanás. Ele diz: livra-me do maligno, livra-me de Satanás e de seus planos. E eu te digo, Ele pode, porque dele é o poder, é a glória, é o reino por los siglos de los siglos, séculos e séculos. Aleluia. Mas vou terminar com a parábola que Jesus acrescentou ali. O homem foi até seu amigo e o interrompeu, pedindo 3 pães, porque um amigo o havia visitado. E ele não responde: não, eu não vou me levantar. Ele diz que se levantará por ser seu amigo e lhe dará tudo o que ele pedir. Se ele não se levantar por ser seu amigo, ele se levanta porque foi inoportuno. Ouça isso. Jesus ensina a orar. Ouçam, Jesus diz a seus discípulos: eles querem aprender a orar. Sejam inoportunos. Sejam inoportunos. Não comecem, é que vocês me incomodam com Deus. Eu não quero incomodá-lo porque ele está muito ocupado. Não, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia. Há uma viúva. Lembrem-se dessa parábola quando ele ensinava a Abraão. Uma velha foi ao juiz e disse: faça-me justiça, faça-me justiça. E o juiz era perverso. Ele disse: eu não temo a Deus, eu não temo os homens, mas essa mulher me incomoda muito. Vou dar a ela o que me pedem. É isso que Deus quer. Incomode-o. Deus quer que você o incomode. Senhor, meus filhos.
Senhor, Senhor, minha casa, Senhor, minha provisão. Incomodem-no, incomodem-no, porque Deus responderá às suas orações. A responder suas orações. Aleluia, aleluia. Eu sei que há alguém que diz: eu preciso mudar minhas orações. Não mais em derrota, comece a mover o céu com suas orações. Deixe-o vir aqui ao altar, deixe-o vir, Armi, por favor. Aleluia. Amém. Agradecemos ao Senhor pela mensagem desta manhã. Às vezes não encontramos a resposta, mas é porque não sabemos orar. Mas deixe-me te dizer que o Senhor jamais deixará a sua oração sem resposta. Ele está sempre atento, Ele sempre te responde, mas nós temos que aprender a ser pacientes. Como alguém orava: Senhor, dá-me paciência, mas não agora, assim não se ora. O Senhor leva o tempo dele. Ele sabe qual é o melhor momento para responder a sua oração. E esta manhã o que eu tenho que te dizer é que os discípulos, quando souberam que Jesus já estava indo, não disseram: Senhor, ensina-nos a fazer milagres, Senhor, isso. Mas sim, aumenta a nossa fé. Isso é o que eu quero que você faça esta manhã. Que você diga: Senhor, aumenta a minha fé para que no momento em que eu estiver orando, eu tenha a certeza do que espero e a convicção do que não posso ver. Isso é fé. Peça ao Senhor, diga: aumenta a minha fé, Jesus, aumenta a minha fé. Que eu possa estar totalmente confiante de que aquilo que estou te pedindo você me responderá. Porque se não, porque você ora? Você ora por orar ou porque te deram uma longa lista para fazer isso? Mesmo que suas palavras sejam curtas, que sejam contundentes, que venham revestidas dessa fé, que supera esse entendimento, dessa fé que vai além do que você pode ver. Ele está aí ao seu lado e Ele está trazendo resposta às suas necessidades. Aumenta a nossa fé, levante suas mãos e diga: Senhor, envia a tua fé. Envia a tua fé, envia a tua resposta à minha necessidade, Senhor. Eu te peço que sejas propício em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Peça agora. Aqueles que precisam, aqueles que trouxeram essas roupas, as fotos de suas famílias, ou qualquer que seja seu pedido, digam a eles que a glória é sua. O reino e o poder. Digam a eles que a glória é sua.